o desconhecido dá medo, né? O desconhecido. E o que gera também esse gatilho, né, de ansiedade é o desconhecido. Porque a gente, como você falou, as pessoas tinham uma rotina. Aí rompe Completamente. aquela rotina. Aí a sensação de segurança, que é a negação, né? O nosso mecanismo de defesa de negação, de você não pensar que você mora num lugar que é violento para você poder sair de casa, ele é adaptativo. Mas quando você lida com um pânico geral, né? É uma situação de pandemia, esse nível é muito maior, né? Então, e fora que existiam já pessoas com um grau de ansiedade muito elevado e que aquilo ali foi, sim, um gatilho enorme na vida daquelas pessoas. Entendi. Não, então, de fato, olha só, eu tinha razão, que bom. Mas desculpa te cortar, mas é muito interessante não pede desculpa, só me corta. É muito interessante a gente ver que a mesma situação para o que a sua interpretação daquele momento e os recursos internos que você tem para lidar com aquele momento fazem toda a diferença. Então, nós precisamos... A criatividade, ela é algo que a gente precisa exercitar. Porque nós estamos cada vez mais enquadrados, né, num modelo, num estilo, no certo e no que é errado, e o que é legal para mim. Então, assim, eu acho que muita gente virou a chave no meio dessa pandemia, parou para refletir. Esse trabalho está me fazendo bem? Tem gente que não voltou. As próprias empresas se reinventaram, né, com essa questão de home office. Para a psicologia foi muito bom, porque antes o CRP ele liberava só algumas sessões online e hoje eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, assim, você dá um acompanhamento, né? Apesar de eu achar que é um absurdo que fosse proibido antes da pandemia. Tipo assim, por que era proibido? Mas não era habitual, né? Ainda era muito desconhecido. Tem um número muito assustador que é em pronto atendimento de médicos, né? Em pronto atendimento... pronto atendimento mesmo, pronto socorro. Quase metade dos casos... Perdão, mais da metade dos casos são resolvidos com anamnese. Com uma mera entrevista. O que tá acontecendo? Tô sentindo isso. Tá bom, olha só. Você tem... O médico fecha um diagnóstico. Você tá sentindo isso e tal, tome isso e volte daqui a tantos dias. E agora não lembro se é 57% ou 63%. Mas assim, é um número muito grande de casos que são resolvidos na anamnese. Então assim, meu Deus do céu, por que e a anamnese ela pode ser feita pela internet, né? Sim. Por que não era permitido antes? Por que só foi permitido depois da pandemia, entendeu? Mas há males que vem pro bem, eu acho que... Mas aí entra o piloto automático, né? É assim, porque assim... Sempre funcionou. Tem uma história, né, que falam que assim, tem uma receita da família, aquela receita que é passada de geração em geração. Aí a menina chega e fala assim, mãe, por que a gente precisa cortar o rabo do peixe? Não sei, minha filha. Pergunta pra sua avó que me ensinou é assim, tem um motivo. Pergunta pra ela, eu não sei o motivo. Aí, vai lá. Aí pergunta pra avó. Não sei, pergunta pra sua bisa. Aí, quando a bisa. Ué, porque o tabuleiro só dava isso. Então, assim, era o que essas tradições familiares, né? A gente precisa parar pra refletir se aquilo ali faz sentido pra você, se aquilo ali faz sentido na sua vida e a humanidade como um todo, né? As profissões, todos nós precisamos trabalhar o exercício da autorreflexão, da autocrítica, para ver se aquilo que a gente pratica está de acordo com o momento atual. E quantos padrões nós trazemos aí
Padrões, assim... Que a gente não sabe nem de onde veio, né? Exatamente. Então, a autorreflexão, até como profissional, né? Os profissionais chegaram, provavelmente, os médicos falaram, agora essa situação, não podemos, as pessoas não podem sair de casa, o que a gente pode fazer para poder continuar atendendo as pessoas? Então vamos fazer isso. Aí viu, deu certo e gente, funciona, olha só que coisa. Funciona. E deixar o peixe com o rabo funcionaria também. Exatamente. Já dá para usar um tabuleiro maior. Porque os fornos. Porque os fornos são maiores, e aí você consegue usar um tabuleiro maior e o peixe, portanto, o peixe pode ter rabo, né? Exatamente. Fica até mais bonito, né? Primeiro a gente come com os olhos. E aí, já puxando o gancho, foi completamente sem querer, que de primeiro a gente come com os olhos, tem uma parte da psicologia, que eu sei que a senhora gosta muito, que é a Gestalt terapia, né? E que fala exatamente isso, né? Que é a nossa interpretação das coisas. Eu não sou psicólogo, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a Gestalt terapia e como é que ela pode ajudar as pessoas. Então, a Gestalt terapia, ela entende, né, o que quanto mais afastado eu tô da minha autenticidade, e quanto mais a gente está preso em algum tipo de comportamento, isso gera o sofrimento psíquico, o adoecimento. E aí nós estamos agindo no modo neurótico de ser. Repetindo comportamentos que, às vezes, nós não precisávamos mais fazer uso deles. Você continua, você usou como um meio, como uma forma adaptativa um certo tipo de comportamento numa determinada situação. Mas isso não quer dizer que você precisa agir assim em todas as situações da sua vida e em todas as fases da sua vida. Mudar é necessário. Então, a Gestalt terapia, ela busca, né, com que a pessoa ela se aproxime cada vez mais da essência dela, né, qual é a maneira dela de existir. Do protagonismo dela. Muito se fala hoje em dia em protagonismo, mas as pessoas ainda não são protagonistas das suas próprias vidas. A gente ainda está muito preso em modelos, eu me incluo nisso. Então, assim, a ideia é a pessoa se apropriar da vida dela, ter a responsabilidade, o exercício da autorresponsabilidade, parar de transferir botar a justificativa no mundo, no outro, e é você com o mundo, você com o outro, é uma forma de interação. Então, é você e o seu meio o tempo todo. E a gente está sempre buscando ali essa autorregulação. Então, as situações na vida acontecem, necessidades aparecem, e a gente tem que atender essas necessidades. E aí tem que se adaptar, né? Só que, às vezes, para você atender Só que, às vezes, a gente volta ao comportamento neurótico, atender uma necessidade de uma maneira que não é adequada, que você não vai estar atendendo aquela necessidade. Então, você fantasia que você está ali resolvendo algo, mas você, na verdade, você está deixando situações em aberto na sua vida. E quanto mais situações em aberto, quanto mais essas situações em aberto, elas voltam. Porque se a necessidade não foi atendida, eu estou aqui conversando com você. Se eu estou com sede, eu estou o tempo todo pensando que eu preciso beber água. E aquilo ali não vai sair da minha cabeça enquanto eu não chegar, pegar aquele copo de água e beber. Ainda que existem pessoas que vivem num mesmo problema durante anos. O tempo, ele não é capaz de curar. O tempo, ele te auxilia, ele é uma ferramenta, é algo que você pode usar a seu favor. Mas ele sozinho, se você não muda, se você não se apropria, se você não tem consciência do que você realmente necessita, o que meu corpo está falando agora para mim, o que eu estou sentindo. Então, é você entrar em contato. É você entrar em contato com você e com o meio, porque o meio, às vezes, as forças externas, elas também têm esse impacto na nossa vida, né? Daqui a pouco vai chegar o cara aqui que me ajuda com alguns entrevistados e tal. Hoje temos um convidado dele, e aí ele é acadêmico de medicina, tá no 5º ano de medicina, policial militar, foi na minha turma de colégio naval, e aí ele quer ser psiquiatra, né? Ele tá na clínica da família
como interno na parte de psiquiatria e tal, quer muito ser psiquiatra. E ele fala muito isso, fala, cara, a parte mais difícil da psiquiatria é a pessoa tomar consciência da doença. E ele sempre fala assim, e tomar consciência. Para você tomar rédeas, primeiro você precisa assumir a necessidade. A culpa é fora de dizer que não culpa, é culpa, né? É responsabilidade. A gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilidade. É porque talvez eu usei o sentido de culpa no sentido jurídico, né? Mas de fato é responsabilidade, né? E não é culpa interior, tipo assim, eu fiz isso e eu me sinto uma culpa interna, que eu acho que o psicólogo, a psicologia vê dessa maneira, né? De a pessoa se culpar de alguma coisa. Mas não foi nesse sentido que eu quis dizer, não. Foi no sentido mesmo de responsabilidade. Tipo assim, e quando a gente tá falando de pacientes psiquiátricos, pior ainda, né? Porque as pessoas não têm nem noção de que estão doentes. E isso que você trouxe com relação à culpa, por isso que muitas vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, mas eu tô deprimido. Aí a gente pergunta, mas o que é estar deprimido para você? Porque quando você me trouxe culpa, eu já te corrigi, né, falando, não, responsabilidade, a gente trabalha com responsabilidade, porque no meu entendimento como psicóloga, é responsabilidade, só que o que você estava querendo trazer era a mesma ideia que eu. Sim. Então, você vê como a gente também pode usar nomes diferentes para a mesma coisa. Então, por isso que sempre a gente usa a fala do outro, né? E o que a pessoa traz pra gente de informação. Não é o que eu interpreto. Existem, sim, abordagens que elas trabalham com essa interpretação. Mas a gente, na Gestalt terapia, a gente trabalha o que é isso para você.